biografia de José. E eu quero ler este versículo com vocês aqui para a gente entender alguns pontos aí. Gênesis capítulo 41, versículo de número 38, diz assim, ó: E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Quem aqui quer ser crente? Agora, fica aqui uma dica para você aprender a ser crente. Você tem que ter esse requisito aqui, ó. Tá? As pessoas têm que olhar em você e ver em você aquilo que Faraó viu em José, a ponto dele testemunhar para os seus servos ali: acharíamos um homem como este, em quem acha o Espírito de Deus? José, ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para a história de José, irmãos, nós somos tentados a vê-lo como o governador do Egito, como eu disse para você, né? José foi, olha, levado como escravo e se tornou governador. Por que Deus não faz isso na minha vida? Irmãos, às vezes Deus está fazendo, você não está aceitando. José passou e passou, mas sempre foi cheio do Espírito Santo. Olha, nesta palavra aqui, a qual Faraó está dizendo para os seus servos, José está a um passo do trono. Está a um passo do trono. Ele já tinha vivido e sofrido muito, mas em momento algum ele ficou vazio do Espírito. No meio do sofrimento todo, ele sempre foi cheio do Espírito Santo, a ponto de um incrédulo Faraó, um idólatra Faraó dizer: nós vamos achar aqui em nosso meio alguém cheio do Espírito Santo como esse homem? De jeito nenhum. Você levantou a mão aí que quer ser um crente verdadeiro, então comece aí atentando para esta verdade. Aqueles que conhecem você têm que ver Deus em você, assim como Faraó viu Deus em José, um homem cheio do Espírito Santo. Olha só, por que as pessoas viram José como um homem cheio do Espírito Santo? José, ele tinha palavras gentis. E é o que você precisa ter também, você ser gentil no seu modo de falar. Os teus atos têm que ser misericordiosos. Os seus conselhos têm que ser conselhos sábios. Os conselhos de José eram sábios, vinham de Deus. José foi um dos 12 filhos de Jacó, e ele era o filho favorito, como nós vimos na história aqui. Olha o contraste que há na história, né? Ele era o filho favorito do pai, mas ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido aos mercadores como escravo. Ele acabou sendo prisioneiro lá no Egito, mas o fim dele foi como governador. Para José chegar a ser governador lá no Egito, ele teve que ser odiado pelos irmãos. Com a história de José, nós aprendemos aqui que o sofrimento, não importa quão injusto seja, ele desenvolve em nós um caráter forte e uma sabedoria mais profunda. Talvez você olhe para a situação da tua vida e fale: ninguém merece passar uma provação. Mas nesse sofrimento que às vezes parece injusto para você, Deus está criando, moldando em você um caráter mais forte e uma sabedoria mais profunda em Deus. Foi o que aconteceu com José. Você acha que era de qualquer jeito que ele ia chegar lá a ser governador?
governador, ele ia chegar lá diante de Faraó, eu vim aqui como escravo e eu vou ser governador. Você acha que seria assim, irmãos? E às vezes a gente quer que esse toque de mágica aí acontece com a gente. Não é assim não. Deus vai te colocar lá em cima, mas antes de você chegar lá em cima, você tem que estar lá embaixo. José, ele aproveitou enquanto era filho favorito do seu pai e não parecia se preocupar sobre a maneira como a qual seus irmãos se sentiam a respeito dele. Ele aproveitou o máximo que ele pôde. Meu pai me ama, eu sou o favorito do meu pai, estou nem aí para aquilo que meus irmãos estão pensando. É assim que você tem que pensar. Meu pai me ama, né? Meu pai que eu estou dizendo aqui é quem? Deus. Deus me ama. Eu sou alguém favorito de Deus, escolhido por Deus. Então, estou nem aí para aquilo que as pessoas pensam de mim. José, ele era determinado. Ele sabia que o pai dele amava ele, era o suficiente. Não estou nem aí para aquilo que meus irmãos falam, pensam, se me odeiam, se gostam de mim. Estou nem aí. Meu pai gostando. E assim que a gente tem que ser com Deus também. José nunca poderia ter imaginado que ele seria vendido aos mercadores de escravo, mas foi exatamente isso que os irmãos dele fizeram com ele. José, quando ele era jovem, ele era muito confiante nele, e a sua autoconfiança era ativada pelo fato dele ser o filho favorito de Jacó. Olha para vocês verem que os irmãos de José estavam a 80 quilômetros de distância deles, e Jacó falou assim para José: vai lá onde teus irmãos estão apacentando e vê o que está acontecendo com eles lá. Olha para vocês verem a autoconfiança que José tinha nele mesmo, porque ele foi sozinho, irmãos, uma distância de 80 quilômetros. Ele era um jovenzinho, um adolescente, né? E a Bíblia diz assim que de repente ele começou a andar errante por ali, ele errou o caminho, se perdeu. Ele era alguém ali que tinha autoconfiança e ele se tornou insuportável aos irmãos, a ponto dos irmãos conspirar contra José. Mas essa autoconfiança, moldada pela dor e combinada com o conhecimento pessoal de Deus, lhe permitiu sobreviver e prosperar onde muitos teriam fracassado. Olha a importância de você estar confiante em Deus, irmãos. Então, pelo fato de José ter essa confiança e ter uma sabedoria pessoal com Deus, um conhecimento pessoal com Deus, por onde ele passou, ele conquistou as pessoas. E José, lá no Egito, como um escravo, pelo fato dele ter um conhecimento pessoal com Deus, quando Potifar bateu os olhos naquele jovenzinho, algo chamou a atenção. Eu quero esse jovem lá na minha casa. José começa a trabalhar na casa de Potifar, e ali ele começa a conquistar todos daquela casa, a ponto do Potifar entregar tudo que ele tinha nas mãos de José. José conquistou o carcereiro lá no cárcere. Quando ele estava lá no cárcere, o que aconteceu? O carcereiro colocou todos os presos sobre a responsabilidade de José. Depois, lá no cárcere, José não só conquistou o carcereiro, mas ele conquistou os presos também. E depois, quando José é levado diante de Faraó, ele conquista ali também o coração de Faraó, porque ele tinha um conhecimento pessoal com Deus. Então, às vezes, o que está faltando na tua vida é justamente isso, um conhecimento pessoal teu, de Deus. Será que você conhece Deus?
pessoalmente? Será que você tem experiências com Deus, irmãos? Talvez você consiga se identificar com uma ou mais dessas dificuldades aqui que José enfrentou. Talvez o que aconteceu com ele esteja acontecendo com você. Ele foi traído. Ele foi abandonado pela família, pelos irmãos dele. Ele foi exposto à tentação sexual lá na casa de Potifar. Ele foi punido por fazer a coisa certa. E ele suportou ali um longo período de aprisionamento. E ele foi também esquecido por aqueles a qual ele havia ajudado. Então, se isso daqui estiver acontecendo na tua vida, entenda que o fim da tua história é você estar num trono, num palácio, ser honrado diante das pessoas. Ao estudarmos a história de José, nós vamos observar aqui o que ele fez em cada caso desse daqui que eu estou apresentando para você. Estou fazendo aqui só uma biografia dele, só um panorama, né, da história. Mas a hora que nós entrarmos na história de José, nós vamos ver cada atitude dele diante desses acontecimentos. Sua reação positiva transformou cada empecilho em um passo à frente em direção à vitória. O que você precisa ter diante desses problemas que está diante da tua vida? O que você precisa ter é uma reação positiva diante do problema que você está enfrentando. Vai dar certo. José sempre pensou assim. Em momento algum ele questionou, nós não vemos na história dele. Você pode ler no capítulo 37 até o capítulo 50, 49 ali, e você não vê José reclamando da situação. Em momento algum José perguntou por quê. Quando ele foi jogado lá dentro do poço pelos irmãos, ele não perguntou por quê, Senhor. Quando ele foi levado para o Egito como escravo, ele não perguntou por quê, Senhor. Quando ele foi preso lá porque ele fugiu de um assédio sexual, ele não perguntou para Deus por quê, Senhor. Quando ele interpretou o sonho dos presos lá e foi esquecido lá no cárcere, ele não perguntou para Deus por quê, Senhor. Eu vejo assim que a reação de José sempre foi essa: o que eu vou fazer agora? Está complicado o negócio na tua vida aí, está difícil? Não fique perguntando para Deus por quê, por quê, por quê. Não, pergunte para Deus: o que eu vou fazer, Senhor? E aí você vai ver que Deus vai te dar uma direção. Os que conheceram José estavam cientes de que onde quer que ele fosse e o que ele fizesse, Deus estaria com ele. Leia para nós, Dionísio, Gênesis 39, versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Lá no cárcere, o que aconteceu lá no cárcere? Capítulo 39, versículo 22 e 23. Por isso, o carcereiro entregou a José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por que lá sucediu. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava ao cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia com bom êxito em tudo que realizava. Capítulo 41, versículo de número 38. Leia aí, Janês. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Hoje você pode estar dentro de um poço, mas se Deus for com você, amanhã você estará no palácio. José, ele preparou uma nação para sobreviver a um período de escassez de alimento. E nisso nós aprendemos que o que mais importa não são os eventos
ou as circunstâncias, mas sim a nossa reação diante delas. E qual é a lição de vida que nós aprendemos aqui com a história de José? Olha só, com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando os outros a destinam para o mal. Os parentes de José foi Jacó e Raquel, que era o pai e mãe deles, né? Os irmãos foram 11, ou melhor, 12, né? Que tinha uma irmã também. A esposa de José foi Asenate, e os dois filhos, Manassés e Efraim. Agora entenda aqui uma coisa: se não fosse o fundo do poço, José não teria sentado no trono no palácio. Se não fosse o ódio dos irmãos, José não teria sido amado pelas nações. Se não fosse levado como escravo, José não teria sido levado a governador. E se não fosse interpretar o sonho dos prisioneiros, José não teria chegado a Faraó. Então veja que toda situação adversa na vida de José cooperou para as situações positivas na vida dele. Olha só, as acusações injustas da mulher de Potifar foi só mais um passo para José chegar ao palácio. Era plano de Deus, era necessário acontecer aquilo. Se Deus não nos desse caminhos de pedras para andar, montes difíceis para subir e batalhas ferrenhas para travarmos, nós não cresceríamos.